Olá, sejam todos bem-vindos ao Contexto Rio Claro, um programa de entrevistas da Rede Cidade Livre Comunicação Comunitária. Nós estamos recebendo hoje o médico sanitarista e ex-vereador de Campinas, pré-candidato a deputado federal pelo Partido dos Trabalhadores, Pedro Tourinho. Seja bem-vindo, Pedro. Bem, um bom dia a todos e todas que estão aqui acompanhando o Contexto Rio Claro. Um bom dia, João. Maior prazer conversar com vocês e maior prazer conversar com a cidade de Rio Claro. Pois não. Pedro, você é jovem, né? Isso é bom, né? Nós estamos precisando de renovação na política brasileira, né? Afinal de contas, daqui a pouco o companheiro, né? Enfim. E você é uma pessoa que, pelas informações que eu tenho, é uma pessoa mais ligada na questão da área da saúde, principalmente na área da saúde do trabalho. Parece que você teve uma experiência como diretor da Fundacentro. Presidente da Fundacentro. Pois não. Melhorou, piorou? Como é que está a saúde brasileira nesses últimos 3 anos e meio? Vamos lá, então. Primeiro que nós estamos falando de um tema hipercomplexo, né? O tema da saúde pública no Brasil é uma luta permanente para a gente ter financiamento, para a gente conseguir garantir às pessoas acesso. É uma política que ainda padece de falta de financiamento. Então, quando a gente fala do SUS, nós estamos falando de uma política que faz muito, com muito pouco, e que ainda tem um monte de problemas de gestão. A pergunta se melhorou ou não melhorou, se a gente for responder assim, papum, não tem nenhuma dúvida que melhorou. Melhorou pra caramba. A gente voltou a entregar ambulância para o SAMU, a gente recuperou a cobertura vacinal, que os negacionistas de vacina do último período, né, figuras lamentáveis aí, tinham feito um desserviço ao mundo, ao planeta. Desserviço, né? Não, né? Eles cometeram um monte de crime. Vamos falar a palavra certa, né? Perfeito, eu também acho que são criminosos. Né? E que induziram muita gente a uma relação equivocada, ruim com as vacinas, com o que é a proteção à saúde. Então, a gente recuperou cobertura vacinal, nós recuperamos o programa Mais Médicos, que tinha sido enfraquecido e desmontado na gestão anterior e hoje está aí atendendo dezenas de milhões de brasileiros e brasileiras. Né? Tudo isso é verdade. Significa que está tudo bem? Nem de longe. Né, o SUS ele faz muita coisa, eu tenho certeza que quem está nos ouvindo, nos assistindo aqui e que já teve uma experiência com o SUS, teve boas experiências e talvez também tenha tido algumas experiências não tão boas, né, mas já sabe que o SUS cuida de verdade, cuida de forma gratuita, não existe nenhum país no planeta que faz a mesma coisa que o Brasil faz, né, de ter um sistema de saúde para 160 milhões de brasileiros terem o seu cuidado integral pelo SUS e os restantes, os outros 50 milhões, terem pelo menos parte da sua assistência à saúde feita pelo SUS. Mas, de novo, é isso. A gente precisa muito de seguir lutando para que o SUS tenha uma ampliação do seu financiamento, que o SUS tenha um aprimoramento da sua estrutura de gestão para que o sistema aí sim possa entregar qualidade no nível que o brasileiro merece, no nível que o brasileiro pode ter. Tem áreas, você falou de saúde do trabalhador, né? A saúde do trabalhador é uma área que padece hoje de muita dificuldade, porque a gente tem todo um processo de, vamos dizer, ocultação do fato de que o trabalho é um forte agente adoecedor da população, determina como as pessoas adoecem, né, em larga escala, e a gente acaba tendo dificuldade porque isso conflita com, né, muitas vezes interesses econômicos, com uma lógica de que o trabalho tem que ser visto só pela sua dimensão virtuosa, sendo que ele tem todas as dimensões virtuosas, mas tem a dimensão penosa também, que é justamente quando ele corrói, atrapalha a saúde das pessoas, e a gente quer enfrentar para que o trabalho seja mais virtude e menos dor. Pegando esse gancho da saúde do trabalhador, né, eu acho que assim, é óbvio que nós tivemos uma mudança, não só na saúde, na educação, enfim, o país mudou, né? Mudou para melhor, né? Aliás, o país mudou para melhor, mas não conseguiu avançar para além daquilo que era antes da bandidagem tomar conta do país. Agora, você não acha que talvez o maior legado da área de saúde que o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva pode oferecer para a população brasileira é a aprovação do fim da jornada 6x1? Não tenho dúvida. Né? Porque saúde não é só ficar cuidando de doença, né, companheiro? Saúde é uma coisa muito maior, mais complexa. É como eu costumo brincar, o nego acha que cultura é show, é arte. Não, cultura para mim é a mãe, é outra coisa. Você não acha que talvez
esse seja a cerejinha do bolo? Eu não tenho a menor dúvida, João. Não é só a 6x1, hein? Vale dizer, para quem estiver nos acompanhando, que a PEC, que o projeto que o governo federal mandou para o Congresso, inclui o fim da escala 6x1 e a redução da jornada de trabalho de 44 para 40 horas semanais sem redução do salário. Essas duas medidas juntas, cara, elas vão revolucionar a vida de milhões de brasileiros. É um dia a menos, às vezes, que o cara vai ter que sair de casa para ir para o trabalho, pegar ônibus, passar horas longe de casa, ter menos tempo com seus filhos, ter menos tempo para cuidar da própria saúde, para cuidar da casa, para ter lazer. Higiene mental, né? Saúde mental. Pode ser porque ele gosta de fazer, pode ser para ir correr no parque, mas pode ser para ir tomar uma cerveja com os amigos, pode ser para assistir um Netflix, para jogar um videogame, jogar um futebol. O que a pessoa quiser é tempo livre para a pessoa poder viver a vida além do trabalho. A discussão do fim da escala 6x1 e da redução da jornada, eu diria que é das discussões mais importantes que o Brasil está fazendo, não é dos últimos 4 anos, é dos últimos 20 anos. Dos últimos 25 anos, porque é uma mudança estrutural na dimensão e na dinâmica do trabalho no Brasil. A saúde vai ser uma das beneficiadas disso, como vai ser a economia também, acredite. Com mais tempo livre, o trabalhador vai produzir mais e melhor, não tenha dúvida disso. N estudos mostram, né, que o tempo ótimo de jornada de trabalho não é quanto mais longo, melhor. Tem um tempo ideal para que a produtividade seja a maior possível, né? E ele é mais curto do que 44 horas semanais. Então, a gente vai ter aumento de produtividade, a gente vai ter ganho na saúde dos trabalhadores, vai ter redução, né, das situações que estão associadas ao sobretrabalho. Acabar com a indústria de atestado médico, né? Diminui. Não, acabar a maneira de ser, lógico. E tem uma coisa, né, que é... Picareta sempre vai ter, né? E tem uma coisa que é o lance da saúde mental, viu, João? Porque é o seguinte, cara, a gente tem hoje uma epidemia de adoecimento mental relacionado ao trabalho no Brasil. Nós tivemos mais de 470 mil pessoas afastadas do trabalho em 2024 por conta de saúde mental, doença mental, adoecimento, depressão, ansiedade, burnout, todas as coisas que tem no meio do caminho ali. É um verdadeiro tsunami, cara. A gente está com uma sociedade muito adoecida mentalmente e vale dizer que só se afasta do trabalho por adoecimento mental quem já tentou tratamento, é fluoxetina, é sertralina, é Rivotril. Quem está nos assistindo aí, eu tenho certeza que conhece esses nomes que eu estou falando. Se for professor, conhece melhor não ainda. É? E que só chega a ponto de afastar quando tudo que a pessoa pode fazer para resistir entra em colapso. Mas ela já está adoecida antes. Ela passa meses, às vezes anos adoecida, sofrendo, em sofrimento psíquico, atravessando todas as demais dimensões da vida dela, atravessa a dimensão dos relacionamentos familiares, atravessa a libido, atravessa a capacidade para ter lazer, prazer em outras coisas da vida, né, os relacionamentos, e tudo isso já está em crise. E aí, quando chega uma hora que a coisa não dá mais, aí as pessoas se afastam. Então, nós tivemos 470 mil pessoas afastadas, mas um universo muito maior do que isso de gente que, por conta da maneira como o trabalho se organiza, das jornadas longas, desgastantes, extenuantes, né, das 6x1, das jornadas de trabalho, aí é o pessoal da informalidade, né, as jornadas da turma que está nas plataformas, trabalhando. Tem um estudo da Fundacentro, que a gente presidiu, que mostrou que, por exemplo, mais de 50% dos trabalhadores de plataformas, de entregas, de transporte de passageiros, trabalham 7 dias por semana contínuos. E trabalham mais de 12 horas por dia, cara. Não, mas assim, botaram na cabeça deles que eles são os patrões deles mesmos, né? Eu acho que cada vez mais essa ilusão está caindo por terra, porque o tempo está passando e o pessoal está entendendo que essa novidade não é novidade. A gente só trocou onde fica o patrão. Antes o patrão estava aqui na sua frente, enchendo a sua paciência. A gente tocou o nome, né? Antes era escravidão, agora é só empreendedorismo. Não, agora o cara acha que porque o patrão tá aqui, ó, tá no celular. Empreendedorismo. Pois é, mas acho que ao longo do tempo as pessoas estão entendendo que isso é uma mentira que contaram para as pessoas, que num primeiro momento muita gente se empolgou, mas acho que hoje em dia, felizmente, as pessoas estão querendo se cuidar mais. Então, acho que a sua pergunta é muito boa, porque ela abre a porta para a gente fazer essa conexão. A gente está trabalhando para uma sociedade onde as pessoas vivam bem. Ponto. E viver bem é uma série de coisas. É segurança alimentar e nutricional, é garantia de tempo de lazer, é segurança pública, é mobilidade urbana e transporte público, é ter acesso à saúde quando você precisa. Pois é. Pedro, é o seguinte, além disso, eu acho que nós temos uma outra questão que é vinculada à saúde, né, que a gente ainda não conseguiu tratar da maneira correta, né? Que é a questão do seguinte, a gente fica muito na discussão da educação sexual na escola
e eu sou totalmente a favor disso, mas eu sou de um tempo do Colégio Vocacional da Maria Nilde Marcelani, né, onde a gente entendia que noções de saúde, né, mental, higiene, etc., e tal, era acoplada no currículo da educação. Né? Está faltando uma maior integração entre a educação, a saúde. Assim, você não acha assim? Eu fico pensando assim, você vai para os bairros do Rio Claro, e na Campinas deve ser assim, todas as cidades são assim, é assim. No mesmo bairro você tem uma escola, 500 metros depois você tem um pronto-socorro, um UBS, enfim. Depois você tem um outro prédio para assistência social. Você não acha que isso é um desserviço total? Porque, assim, O que é o desserviço? Assim, essa coisa dos espaços, sabe? Os espaços isolacionistas, assim, por que não, assim, dentro da escola, até a UBS, sabe, integrado? Porque daí você dá o atendimento para a família e para o indivíduo integrado. Assim, eu não tenho o menor motivo para, assim, você ter na educação pública gente que não tem óculos, não tem uma consulta de óculos, né? E assim, na minha época tinha, no começo do ano, aparecia o médico lá, etc., passava a molecada inteira no exame e ali você já sabia. E hoje vem a história do autismo, enfim. O que eu estou dizendo para você é o seguinte: não está na hora de a gente fazer políticas públicas mais integradas? Perfeito. Acho ótima a sua pergunta, porque quando a gente vai organizando essas redes, né, de educação, saúde, todas públicas, elas foram sendo feitas historicamente, cada uma no seu quadrado. Porque o ministro da Educação era um, o ministro da Saúde era outro, o secretário O meu da Educação... orçamento... Mas cada um no seu quadrado, cada um cuidando do seu pequeno latifúndio ali. E isso fez com que a gente tivesse várias ineficiências, né? Misturava a questão do uso dos espaços, a questão da integração das políticas, da cultura de formação, né? Então, a formação na área da saúde tem pouca ênfase na educação, no desenvolvimento. A educação, muitas vezes, trata os transtornos do desenvolvimento, por exemplo, de forma muito marginal e acaba tendo problemas para entender o que é a complexidade dos transtornos de aprendizagem e desenvolvimento, né? E eu não tenho dúvida que o caminho para a gente ter esse contexto de bem-estar que eu falei passa por a gente integrar mais as políticas, porque todas elas, se elas estiverem alinhadas, elas vão caminhar para o mesmo horizonte. A escola é observatório para ver as condições de saúde das famílias, das casas. Às vezes é na escola que a gente descobre que tem uma situação de abuso acontecendo em casa. Às vezes é na escola que você descobre que tem um transtorno na saúde de alguém que está acontecendo. E vice-versa. Às vezes você descobre que tem... No centro de saúde, você descobre que tem um problema que a escola vai poder ajudar. E a assistência social também. Essa integração... ela não precisa acontecer só no mesmo território físico, no mesmo prédio, porque às vezes você vai ter prédios que têm vocações diferentes mesmo, né? A saúde, às vezes, a depender do edifício, você vai ter um perfil de paciente, pessoa que vai lá tratar a ferida, tem, sabe, áreas que são áreas... né? Estou entendendo, tem separação. Estou falando do atendimento básico. Isso, né? E na escola a gente vai ter um outro perfil, mas o fato é que elas têm, no mínimo, que estar integradas no cotidiano de trabalho. Essas áreas que você mencionou, saúde, educação... elas são áreas que a gente fala que o que predomina é o trabalho vivo. É o quê? É o contato do paciente com o médico, é o contato do educador com o educando, com o estudante. O que importa mais ali é que o modo como as pessoas se relacionam no processo de cuidado e de educação esteja integrado e coordenado para um fim comum, que é isso, é estar atento, você falou do autismo, dos transtornos de desenvolvimento, oferecendo uma rede objetiva, concreta de cuidados rápidos às crianças e às famílias que vão lidar com um contexto de transtorno do desenvolvimento, né? É a perspectiva da gente cuidar, entender que o bem-estar das crianças passa por a gente ter adultos e idosos que, via de regra, moram nas mesmas casas, saudáveis e bem cuidados. Então, você tem, às vezes, que lidar com problema de abuso de substâncias, álcool e outras drogas, dentro dos domicílios. Isso, a escola e a saúde podem trabalhar muito juntas para ajudar nesse sentido. A gente pode ter situações, né, de idosos nos domicílios. As casas no Brasil são multigeracionais, né? E os idosos, muitas vezes, precisam de cuidados específicos e podem contribuir muito para o bem-estar das crianças. Enfim, é complexo, mas a gente está falando de fortalecer o quê? As políticas sociais. Vamos tentar mudar um pouco para não ficar só focado na saúde. É o seguinte, eu sou uma pessoa muito crítica
e você é um candidato a deputado federal. Pré-candidato. Eu sou, pré-candidato. Né? Tomara que você seja eleito. Né? E, enfim, você não acha que a estrutura política, né, o sistema político brasileiro, ele favorece o deputado office boy, despachante? Eu costumo dizer que é o deputado emendinha, né? Certo? Que além de ser um desserviço, porque assim você fragmenta os orçamentos para atender coisas que muitas vezes não são prioritárias, né? Parece que assim, em Rio Claro é isso, assim. Nós temos que eleger um deputado para poder trazer as coisas para Rio Claro. Eu acho que isso não tem o menor cabimento, né? E assim, não vale a pena você pegar dinheiro do governo federal para fazer uma quadra de esportes. Eu acho um absurdo, né? O governo federal o orçamento federal tem que tratar do macro. O orçamento estadual, de um outro macro, e o local é o poder público local que tem que... Né? E isso tem que ser feito de uma maneira integrada. E daí, assim, além de tudo, depois das impositivas, agora virou assim, é o Fundo Partidário 2, a missão, né, cara? Porque os caras ficam 4 anos fazendo campanha, usando dinheiro público para fazer campanha, e o grande serviço que eles prestam para a nação é desvio de emenda, é desvio de dinheiro, é picaretagem. E o pior disso, que eu acho mesmo, que é essa fragmentação orçamentária que não leva a nada, né? Você acha que o Brasil está precisando de uma reforma política? Olha, João, vamos lá. Primeira coisa, né? Se o Brasil fosse reformado politicamente, vai ser reformado por quem? Quem que nós vamos colocar para fazer essa reforma política? Esses deputados que estão lá é que vão fazer a reforma política? Esses senadores que estão lá? Opa, temos um problema aí. Nós temos um problema de gênese, na raiz dessa questão, que é todo mundo que está lá foi eleito. Todo mundo que está lá foi eleito. Teve voto, teve 100 mil votos, 200 mil votos. Então tem uma relação com o eleitorado, que é uma relação que a gente precisa refletir. Por que os deputados office boys são quem está se reelegendo? Qual que é o tipo de relação? Como é que as prefeituras estão entrando nisso? Como é que os partidos, os meios de comunicação estão fazendo essa discussão? É um problema grave, que eu diria que é um problema da democracia brasileira. Eu acho que o Brasil precisa de mais democracia. A reforma que nós precisamos é mais democracia, mais participação popular, mais formação para a população entender como é que as políticas públicas... Mas você acredita que mais democracia, você consegue mais democracia com 38 partidos políticos funcionando? Não, acho que... Tem ideologia para 38 partidos políticos? A fragmentação política é um problemaço, né? Mas é parte desse problema que nós estamos falando agora. Não, mas você vai ser, se você for eleito, você vai estar lá para resolver os problemas. E eu acho que o grande problema do Brasil é que nós já fizemos tudo que é reforma para ferrar o povo. E a única reforma que, na verdade, pode favorecer o povo, que é a reforma política, a gente não faz. Não, a dúvida que eu tenho quando eu te pergunto aqui é qual reforma política, entendeu? É isso. Voto em lista. Voto em lista, voto distrital, entendeu? Aí a gente fica a democracia de verdade, porque democracia de verdade, assim, a gente tem que ter partido de verdade. Fica esperando uma panaceia, uma solução mágica que vai resolver tudo. Eu acho que nós temos que começar pela raiz, que é o eleitorado, está mais preparado para entender o que atende aos seus interesses e não votar contra os seus interesses. Não tem cabimento você ter... O pobre de direita. Não é o pobre de direita. O pobre pode ser o que ele quiser. Ele pode ser de direita, de esquerda. Eu tenho o maior respeito pela escolha política que as pessoas têm. O que não tem cabimento é o eleitor votar no candidato A para presidente e votar no candidato Z para deputado, que às vezes vai operar no Congresso o contrário do interesse de quem ele elegeu para presidente. E aí você tem um bloqueio, uma trava no funcionamento de uma máquina que deveria funcionar melhor. Mas nós já tivemos uma experiência de vinculação do voto e daí a coisa piora. Né? Não acho que piora, não. Eu acho que o que piora é todos os presidentes da República governarem com minoria. Todos os presidentes da República governam com minoria no Brasil. Como é que você implementa um programa? Mas a ideologia... Os presidentes governam com minoria por causa da fragmentação partidária. Sim, é do que eu estou falando. E a fragmentação é um instrumento para descolar o voto mais ideológico que o eleitor faz
da decisão de voto para deputado, porque aí ele vota paroquialmente para deputado, ele vota no deputado que é próximo, ele vota no deputado que está ali, né, apresentando vantagens, né, e ele não reflete se aquele deputado vai, de fato, apoiar o projeto que ele está decidindo apoiar. O que você está falando para mim é que se apoia, na verdade, assim, a solução, então, seria parlamentarismo. Não, Não? O que eu acho foi o que eu falei antes, formação. É a gente organizar melhor o debate público para as pessoas entenderem que os deputados estão atrelados a um projeto. Que não adianta, igual eu falei, votar no candidato A para presidente, no candidato Z para deputado ou para senador. Não é uma questão, na minha opinião, do formato. Não é o voto em lista que vai resolver. Não é o voto distrital que vai resolver. Não é o parlamentarismo que vai resolver. Eu acho que o parlamentarismo é um retrocesso. Por quê? Porque dilui ainda mais a atribuição de responsabilidades pelo eleitorado. O presidencialismo, pelo menos, permite que o eleitor, que às vezes não consegue capturar, entender todo o sistema político brasileiro na sua complexidade... E no parlamentarismo, o ele cara tem. só governa se ele tiver maioria. Isso, só que a maioria é feita dentro do parlamento, né? Pois então, assim, nesse sentido, eu não acho que o parlamentarismo é uma boa, não. Eu defendo o presidencialismo, defendo as prefeituras, presidencialismo, defendo o governo, governadores de estado, porque aí o eleitor, pelo menos, tem um horizonte mais claro do que ele fez. Mas acho que, simultaneamente a isso, nós precisamos qualificar o debate, a discussão e o processo político para que, cada vez mais, o eleitor entenda o que é votar num projeto. Essa é uma questão. Todos os presidentes da República, até hoje, sem exceção, governaram com minoria e tiveram que construir as bases na lógica do presidencialismo de coalizão, que está muito enfraquecido. Da ditadura da República, da nova República. Da República pós-88. Né? Então, todos, desde pós-86. Né? Então, assim, acho que se você quer saber o que eu acho do desafio da democracia brasileira é isso, é que o presidencialismo de coalizão está ficando cada vez mais frágil e as insuficiências desse desenho... Dizem que é o presidencialismo de colisão, né? Porque, na verdade, hoje em dia ele só tem... O ônus fica com o presidente e os deputados acabam co-governando sem arcar com esses ônus, porque eles resolvem localmente a sua vida política. Pois é, mas assim, você fala do presidente, do federal, mas isso acontece no local também. Claro, nas prefeituras e nos governadores. Te dar uma ideia do que acontece. Por exemplo, nós tivemos ontem em Rio Claro uma audiência pública para acabar de privatizar a água da cidade, que o poder público mandou essa audiência pública às 10 horas da manhã, do outro lado da pista, no Sesc Senat, tinha 6 pessoas. 6 pessoas na audiência pública. Uhum. Daí eu te pergunto, e o judiciário, cara? Não está na hora dos promotor público cumprir, né? Eles gostam muito de dizer que eles são independentes, mas assim, a gente vê muita coisa acontecendo lá no federal. Mas no local, meu caro amigo, me perdoe, porque diz assim, eu sou filho de advogado, né? Diz assim, que um promotor público, ele não precisa ninguém apresentar uma denúncia para ele. Uma notícia de jornal, ele abre o negócio ali, é dever dele fazer isso. Uhum. Está na hora de fazer uma reforma do judiciário também? Não estou falando do Supremo, não. Não, concordo. Eu acho, acredito que eu vou dizer, eu acho que o Brasil precisa de mais juízes, porque o judiciário sofre do mesmo problema que o SUS, acredite. Mais juízes e menos penduricalha. Isso, eu vou chegar nesse ponto. Mas mais juízes, a carreira da magistratura tem que estar mais acessível, mais disponível, a ação da justiça tem que estar mais acessível às pessoas, precisa de mais defensores públicos. A gente tem hoje uma escassez de defensores públicos no Estado, então um cidadão que ganha até 3 salários mínimos, que é a maioria da população, muitas vezes não consegue pagar um advogado particular e não consegue acessar a defensoria. Então, quem precisa de acessar a justiça não acessa direito. E aí, acho que o Ministério Público, que é um outro órgão, tem que ser fortalecido, né? E a gente tem que fazer a discussão, sim, dos penduricalhos, das carreiras, né? O que não dá é para a gente ter um judiciário muito elitizado, né? Muito descolado do cotidiano dos territórios e muito inacessível. Né? Isso é um problema muito grave. Se o judiciário está inacessível, as pessoas não conseguem, de fato, ter justiça. Às vezes, um processo que deveria ser julgado em 1 ano, demora 10 anos para julgar. Aí como é que funciona? Como é que as pessoas ficam? Né? Fora isso, eu acho que o judiciário tem um papel a cumprir. O nosso Estado é baseado naquela ideia dos 3 poderes, judiciário, legislativo e executivo. Hoje está se batendo muito no judiciário. Por quê? Porque o judiciário decidiu se colocar como parte desse tripé
que é um tripé, que é a coisa dos contrapesos. Se um poder está fraco, o outro se fortalece para equilibrar a equação. Eu, de verdade, acho que o judiciário brasileiro cumpriu um forte papel pela democracia brasileira. Depois de ter errado, né? Porque quem criou a situação foi eles. Também, exatamente. Né? Quando eles, em conluio com o Legislativo, tiveram, lá em 2016, cometeram uma Caçaram série de erros. Dilma, enfim, vamos lá. Não cometeram uma série de erros, mas eu não vou ficar revisitando aqui 10 anos atrás. Nos últimos 3, 4 anos, o judiciário cumpriu um papel importante. Não, concordo Gente, com você. destruiu o Congresso Nacional, destruiu o Palácio da Presidência da República, destruiu a sede do STF. Alguém acha que isso é brincadeira? Destruiu a verdade, isso é pior. Cara, em nome de Deus, sabe? Fazia tudo que foi feito, fake news, sabe? Isso foi tudo criminoso, gente. São criminosos. Quem fez isso é criminoso. Quem articulou e financiou isso é criminoso. Quem apoiou isso com a fala pública é criminoso. Tá orientando para o crime. Nós não podemos ser cínicos, né? E aí eu falo com quem está nos assistindo aqui que pode, porventura, achar as penas do 8 de janeiro estão muito altas. Ninguém aqui é jurista, não. Cria vergonha na cara. Não tem que ficar julgando o tamanho da pena. Tem que saber que eles cometeram um crime, sim, senhor. E que se fosse na sua casa, você ia querer que a punição fosse igual ou maior. Se for assim, agora a pessoa pode entrar na sua casa, quebrar tudo e falar, não, eu tô fazendo porque o Bolsonaro foi eleito e a urna fraudada. Toma banho, cara. Esses caras têm que ficar na cadeia. Eu sou antigo, eu já fazia política na época do papelzinho. Eu sei como é que funcionava, né? Entendeu? Os mesários, voto em branco. Então é um negócio muito escandaloso e a gente tem que garantir que essa decisão da justiça brasileira, que foi uma decisão que, de fato, apoiou, ajudou o Brasil a se manter democrático, tem que ser defendida. Pois é. Ô Pedro, a gente já está se encaminhando para o final do programa. Infelizmente, o programa é curto, né? Se algum morador dessa cidade resolver votar no Pedro Tourinho, o que ele pode esperar do Pedro Tourinho? Olha, eu já sou uma pessoa que sou experimentada na vida pública. Fui vereador, fui deputado federal por um breve período, fui deputado por 4 meses. Você substituiu eu sou o primeiro suplente da bancada, substituí o Rui Falcão. Você pode ter certeza que o que eu tenho apresentado para a população, antes de mais nada, é o de ser uma liderança política muito presente na nossa região, né? Eu estou em Campinas, é do lado aqui de Rio Claro. A gente quer construir uma alternativa, uma opção para as pessoas da nossa região, de alguém que, está ligado às pautas sociais. Eu sou do SUS, eu sou da educação pública, eu entendo que a gente tem que oferecer oportunidades para o desenvolvimento das nossas comunidades, da população, e vou fazer isso perto das pessoas, próximo das pessoas, no cotidiano, tendo o acesso e a escuta, que eu acho que é algo que as pessoas sentem muita falta. Parte dessa crise política, João, ela passa também pelas pessoas se sentirem muito distantes. Os nossos parlamentares, os nossos representantes estão todos lá no Olimpo, né, longe. E a igrejinha está no meio do quarteirão, pois né? Está do lado. Então, assim, as referências ficam muito mais claras, né? E a gente não quer isso, a gente quer estar presente, né? Eu falo que da minha casa até aqui demorou 1h e 18 minutos hoje. Esses 18 minutos foi... Eu moro porque eu olhei no GPS na hora que nós saímos. Eu moro em Barão Geraldo ali. E eu tenho territórios de Campinas. Eu fui fundador do Cineclube Ponto Barão, lá do Cineclube É mesmo? Barão, é verdade. Então, Não sei se você conheceu o Bacelar lá, o pessoal. Não, mas da minha casa até alguns pontos de Campinas, a depender do dia e da hora, eu demoro 1 hora. Pois é. Ou seja, a gente tem condição de fato, construir uma plataforma de atuação próxima de uma região ampla e que hoje, na nossa opinião, está abandonada do ponto de vista da representação parlamentar. Então, eu diria que essa é uma coisa que a gente considera muito importante no diálogo com as pessoas. Pois é. Ô Pedro, então vamos caminhar para o final. E daí, assim, eu tenho uma brincadeira aqui, que eu digo assim, eu sei que você é muito mais conhecido que eu, né? Você já foi deputado federal, você já foi vereador, etc, coisa e tal, mas todo mundo que vem aqui no meu programa, eu dou o direito de ter os seus 2 últimos minutos de fama, né? E esses 2 últimos minutos de fama, você não vai falar comigo, não. Você vai falar com quem vai poder votar ou não votar em você. Nós não estamos falando de voto aqui agora, hein? Estamos falando de conversa. Não, mas quem está falando de voto sou eu, e eu posso falar. Na democracia, liberdade de expressão, os caras dizem que tem que ter liberdade de expressão para mentir. Eu estou falando a verdade, ele é candidato mesmo. Se ele é pré-candidato, é porque ele vai ser candidato, se eu conheço bem a estrutura, e ele não está fazendo pré-campanha para não pedir voto. Se você não pede voto para você, eu peço. Vote nele se você gostar dele. Agora, fala com o povo aí, que eu não sou candidato. Bem, vamos lá, pessoal.
Eu primeiro quero agradecer estar aqui com vocês, conversando, né? Eu quero convidar quem não nos acompanha a seguir as nossas redes, né? Nosso Instagram é @tourinhopedro. Meu nome, Pedro Tourinho, né? Só que trocado, sem ponto, sem nada, @tourinhopedro. Né? Lá dá para o pessoal acompanhar muito o que eu tenho trabalhado, feito. A gente está andando o estado de São Paulo inteiro. Nós estamos com muita esperança de que esse ano o estado de São Paulo pode optar por um rumo diferente. Né, nosso estado andou muito maltratado nesses últimos 4 anos. Segurança pública que piorou demais da conta. Né, não tem entregas significativas do estado acontecendo. A gente sabe que tem Não, entregou a Sabesp, mas não foi para nós. Exatamente. Entregas privatizantes, né? E não entregas reais para a vida do Entrega teve, povo. só não foi para nós. Piora da qualidade da água, piora da segurança pública. E eu tenho andado muito com o Fernando Haddad pelo estado de São Paulo. Eu estou muito empolgado de ver a maneira como ele já é conhecido, 2, como as pessoas gostam dele e acreditam que a gente pode ter uma alternativa. Então, a primeira coisa que eu quero dizer para as pessoas é: dê uma oportunidade de refletir, de pensar se o estado de São Paulo não pode ter um rumo melhor, né? Ter uma experiência, né, de uma gestão que vai estar mais comprometida com os trabalhadores, com as necessidades, né, do povo trabalhador de São Paulo, e que é a maioria absoluta e que está muito largado. Né? A segunda coisa é dizer que o Brasil não pode ter dúvidas esse ano sobre o destino que quer para si mesmo. Nós precisamos continuar sendo um país soberano, precisamos continuar sendo um país independente de verdade, com capacidade de definir seu próprio destino. E quem oferece isso para o Brasil é o presidente Lula. É o presidente Lula, com todas as qualidades e defeitos deste governo. Eu não tenho dúvida que é um governo que colocou o Brasil num rumo adequado de novo, de emprego pleno, de mais oportunidade, investimento em educação. São coisas concretas e indiscutíveis que a gente pode falar. Cultura. Recuperação da política de cultura. É indiscutível, não tem dúvidas. Não é recuperação, não. É que nem Cristo ressuscitou. Ressurreição. Ressurreição. Exatamente. Então, assim, são coisas concretas e que elas não estão... Não há discussão honesta que negue isso. Então, é dizer para as pessoas que olhem com muito carinho isso, porque o Brasil merece continuar num rumo que de fato vá promover o bem-estar do seu povo. E no mais, é pedir para as pessoas nos acompanharem e virem com a gente numa jornada também de esperança, de construção para a nossa região. Né? E quem quiser tirar dúvida, conversar comigo, manda mensagem lá que a gente responde na hora, tá bom? Muito obrigado, um prazer estar aqui com vocês. Ô, Toninho, então eu que agradeço a tua presença aqui. Quero deixar as portas da Rede Cidade Livre e da TV Comunitária aqui sempre abertas para você. Né? Se você for candidato mesmo, pode voltar aqui, daí você vai poder pedir o voto. Né? O Brasil é um país da piada pronta, mas enfim. Mas eu queria mesmo agradecer a todos vocês que acompanharam essa entrevista até agora. Lembrando vocês que, assim, o que nós mais precisamos é de engajamento. Então, se inscreva no canal, curta, assim, né? O sininho lá. Aquilo que todo mundo fala e que eu vou falar também, porque já que todo mundo fala, eu falo também. Então, muito obrigado, Torinho. Muito obrigado a vocês. E comunicação comunitária é aquela comunicação que não tem dono. Aliás, tem dono sim. O dono é você. Muito obrigado.